Doutor Ângelo, meu grande amigo. Eu estava fazendo uma introdução aqui, meu querido. Tudo bem? Ô, meu amigo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Para mim Tudo é uma bem. enorme. Terça-feira Hã? terça-feira com cabeça e corpo de sexta, mas estou bem. É Tudo isso bem? aí. E aí nós iríamos fazer essa live ontem, mas Pois houve é, eu estava uma. falando, pessoal, embora, Ângelo, eu não seja muito fã da nossa seleção brasileira, tá? Pelo menos de nós a seleção ganhou, né? Tiveram preferência, Aham. Verdade, né, meu verdade. irmão? Eu estava falando, pessoal, hoje vamos fazer extraordinariamente nas terças, porque todas as segundas, 20 horas, eu faço live. E essa está sendo extraordinariamente na terça por causa do jogo da seleção, mas semana que vem volta para as segundas. E eu falei que você é uma pessoa que eu admiro muito, tá? Primeiro, como pessoa, um ser humano incrível que eu tive o privilégio de conhecer nessa nossa itinerância de aulas de cursinhos, né? Tivemos o privilégio que nós conhecemos o quê? Em 2016 ou Por 17, algo aí, assim. por aí, Por por aí, aí. né? E desde então venho acompanhando e disse ao pessoal aqui, um grande penalista, delegado de polícia respeitado no estado de Santa Catarina, e o convidei para o nosso bate-papo hoje para falar de direito penal. Né? Não pensei em outro nome para a gente falar de direito penal, porque o tema hoje, doutor Ângelo, é sobre legítima defesa, que é um tema que a gente gosta muito. Todo É, mundo sabe o quanto eu gosto de legítima defesa. E todas as lives que nós estamos vendo sobre o caso Lázaro ah, a polícia passou o Lázaro. Eu brinquei esses dias. A polícia passou o Lázaro. O Lázaro tá 200 km para trás e a polícia tá para frente. Né? A gente viu muita coisa em cima disso. Mas pouco se falou de direito penal. Eu não é. quero hoje, né, não ficar discutindo se Lázaro deveria ser preso ou morto, se Lázaro é brabo ou não. Eu acho importante a gente discutir o caso sob o viés do direito penal, que pouco eu vi. Então, por isso que eu te convidei aqui hoje para a gente tratar disso. O tema da nossa live, né? O caso Lázaro, houve excesso na legítima defesa? Eu acho que temos muito a conversar, né? Temos muito o que conversar. Então, você falou, eu não falei nada até agora, né? Pessoal, então eu quero agradecer demais aí o convite do Dr. Jeffrey, um amigo muito querido. Pena que, em razão da distância, aí a gente não consiga se ver com mais periodicidade, mas é um grande É, amigo que eu admiro demais. bondade. Admiro demais, grande e excelente advogado que está fazendo, apesar de ser tão novo ainda, bem mais novo que eu, tá? Apesar. Ei, você tá mais ou menos como eu, tá? Mas é porque eu boto esses filtros aqui, esses negócios, a gente fica mais bonito, né, Jeff? O Não, advogado tá ruim de ano, mas tá bom de lata. é bem isso aí. O indiano e bom de lá. E aí, o Dr. Jeffrey, admiro demais, aí acompanho sempre, porque se a gente está distante fisicamente, mas pelo menos aí na internet, o mundo virtual, Pelo menos o temos isso hoje, oportuniza né? que fiquemos mais próximos e acompanhemos o trabalho de um e do outro, né? Um excepcional É legal. professor, excepcional advogado, então, assim, minha admiração é enorme, tanto que É quando verdade. recebi aí o seu contato, ô, Ângelo, quero te convidar e tal, eu fiquei muito lisonjeado e, com certeza, não poderia deixar passar essa oportunidade Ah, de eu conversar agradeço um ter pouco aceito. contigo aí. Não, eu Porque agradeço, por prontamente nosso aceitou. público Obrigado. aqui é praticamente o mesmo, né? É, é São isso mesmo. muitos alunos aí de direito, alunos concurseiros, né? E também temos muitos amigos, né? Que apesar de não serem da área jurídica, também têm interesse, têm curiosidade de Nesse saber um tema. pouco mais aí E entrou sobre. muito amigo aqui, Anjo. Ah, Entrou muito amigo aqui. Eu tô vendo muito amigo entrando, a galera do direito. Até porque aquilo que eu disse, aham. nosso público é o mesmo. Acho que todo mundo que está aqui sabe que aqui terá conteúdo. Né? Não estamos aqui Sim. para ficar jogando conversa fora, para falar do jogo do Brasil, só para contar piada, não. Essas lives, Ângelo, têm a finalidade de contribuir mesmo, sabe, com a É. população, com temas relevantes. E esse tema, doutor Ângelo, é relevante. É relevante. Porque nós temos uma imprensa que distorce muita coisa, né? E nós temos hoje muita gente que pouco desconhece o tema penal. Então, quero iniciar essa nossa fala, meu irmão, e eu te convidei aqui pelo seu notório saber jurídico, né? Tem muito a agregar nesse tema. É um delegado de polícia, tem experiência de causa, né? Eu acho que a gente tem que iniciar o nosso tema primeiro
falando um pouquinho de um artigo, olha só, vou polemizar agora, de um artigo de um grande professor doutrinador, que infelizmente nesse ponto eu acho que ele pecou, do Pierpaolo, né? Ele fez um artigo dizendo o seguinte, que policiais agem no estrito cumprimento do dever legal, no estrito cumprimento do dever legal e não em legítima defesa. Você leu esse artigo? Não, não li, mas eu vi o seu post e eu falei, não, não é Então, possível que é verdade isso que ele tá falando. então, muita gente veio perguntar, não, você tá tirando onda, né? Você tá brincando, né? Não, é verdade. E eu li 2 vezes o artigo dele, pontuei algumas coisas. Para entender se não era uma metáfora, algo do tipo, né? Então, eu li confesso que 2 eu não li ainda. vezes. Eu li 2 vezes para ver se eu não estava equivocado. Porque nessa nossa correria do dia a dia, às vezes a gente dá uma lida e interpreta mal. Mas não, eu li no final do dia, sabe? De pijama, aquela leitura que você vai se concentrar mesmo. Tá? E eu li o artigo dele. A interpretação dele é a seguinte: que o artigo 25 se aplica a pessoas comuns e não aos agentes de segurança pública. Que os agentes de segurança pública, quando agem, eles agem no estrito cumprimento do dever legal. Por isso, deles, agentes de segurança pública, deve-se exigir maior proporcionalidade na ação. A primeira pergunta que eu fiz, já te passo a palavra. Ainda bem que ele não é professor de cursinho, né? Senão os alunos estavam fodidos. Então, pensa, né? E ele é o papa aí do direito penal econômico, né? Respeito muito, mas aqui ele pecou, né? E a primeira observação que eu faço para te passar a bola eu anotei ali, eu falei o seguinte, né? Eu vou fazer um artigo para responder isso, eu falei o seguinte, primeiro, eu quero ver ele encontrar uma norma mandamental de utilização da força, para começar a conversa. Uhum, Né? Pelo perfeito. que conheço do ordenamento jurídico vigente, nós temos normas permissivas, né? Que permitem a defesa de todo e qualquer cidadão. Ele justifica, inclusive, que o parágrafo único do 25 deixa claro que o 25 caput não se aplica aos policiais, senão não precisaria do parágrafo único. Te Vamos devolvo lá. a bola aí. Então vamos lá. Eu acho muito legal e por isso que temos essa sintonia tão grande, né? Porque nós pensamos praticamente de forma idêntica, né? E olha que você é advogado e eu sou delegado, né? Ou a gente acerta junto ou erra junto. Embora profissionalmente em determinadas circunstâncias estejamos em lados opostos, claro. Mas o fato da academia nos aproxima demais. Como professor, não. Então, assim, ó. E quando você. Eu tô achando muito interessante você ter citado isso, porque quando eu vi o título da nossa conversa, excesso de legítima defesa e tal, já me veio na hora o estalo do seguinte. Eu falei, mas meu, o Jeffrey, eu acho que não se atentou que tem um monte de aluno e um monte de amigos nossos que não são alunos, mas que são curiosos aí do direito, que querem aprender alguma coisa. Eles nem sabem que a polícia, nesse caso, age em legítima defesa. Eles devem acreditar que a polícia age em estrito cumprimento do dever legal. Eu já vi advogado no júri, Anjo. Eu já vi advogado no plenário do Tribunal do Júri pedindo estrito cumprimento do dever legal para o jurado. Então, vamos lá. Para os nossos amigos aqui, é claro que eu não sei bem, aí nosso público é que eu acho que é bem eclético, né? Então, só relembrando um ponto aí, que é o seguinte, pessoal, vou tentar não ser tão técnico para não ser chato, né, Jeffrey? Claro. Mas é o seguinte, quando nós lemos lá no nosso código matar alguém, por exemplo, e eu efetivamente mato alguém, tiro a vida de alguém, isso não necessariamente é um crime. Não, professor, mas o que é isso? Eu matei alguém, pode não ser crime? Pode não ser crime, né? Porque pode ter alguma circunstância ali que me autorize a ter matado naquelas circunstâncias. E se houver a presença dessas circunstâncias que vão me autorizar a matar, ora, se a lei me autorizou a matar, como é que isso pode ser crime? Então não vai ter crime. E quais são essas circunstâncias, pelo menos as mais famosas aí? Então, se um agente, por exemplo, mata alguém, mas ele mata em legítima defesa, então não tem crime. Se ele mata em estrito cumprimento do dever legal, num caso concreto, eu não tenho crime. Se eu tiro a vida de alguém ou pratico qualquer outro tipo de conduta que aparentemente é um crime em
a exercício regular de um direito, isso também não vai ser considerado crime. Então, eu tenho algumas situações em que, embora eu pratique exatamente aquilo que está definido na lei penal como crime, aquilo não vai ser considerado crime porque eu tenho uma norma, como o doutor Jeffrey falou, eu tenho uma norma permissiva. Ou seja, que me permite praticar aquela conduta. E se me permite praticar, é lógico que eu não tenho crime. Então, se o policial ou você na sua casa aí acaba tirando a vida de alguém, você pode ou não responder por homicídio. Se ficar caracterizado que você agiu de fato em legítima defesa, você não vai responder por nenhum homicídio, tá? Ou por nenhum tipo de lesão corporal. E aí que vem a questão do nosso bate-papo, né? E o policial? Porque o cidadão que está lá na casa dele, né, e atira lá no marginal que invade a casa dele, tá bem claro, né, que ele vai agir em legítima defesa, desde que preenchidos os requisitos, e vamos falar disso, né, Jeffrey? Que as pessoas confundem aí. Eu posso dar um tiro, posso dar 20, e aí? Vamos falar disso. Vamos falar disso. E o policial? Quando o policial assim age, né? Muita gente acha que o policial, nesse caso, ele não vai responder pelo crime ali de homicídio, por exemplo, porque ele agiu em estrito cumprimento do dever legal, né? Acho. Ou seja, essa seria a circunstância que afastaria aí a responsabilidade penal do policial, né? Pessoal, isso está completamente equivocado. Muito embora lá o nosso querido doutrinador tenha levantado essa tese e exposto o tema nesse sentido, só que assim, isso é rechaçado, né? O que nós temos é que o policial, nessa hipótese, ele também age em legítima defesa. Por quê, professor? Por que não é em estrito cumprimento do dever legal? Né? Pessoal, o dever legal de qualquer policial não é matar ninguém. O dever legal de um policial é prender quem quer que esteja em flagrante delito. O dever legal é o dever imposto por lei. Não está na lei em lugar nenhum que, nesse caso aí, o delegado tem que pregar fogo. Nesse caso aqui, tem obrigado a meter tiro. Não. Aí sim seria estrito cumprimento do dever legal, porque eu estou cumprindo o que a lei me determina. Não é o caso. Né? Nenhum policial pode matar alguém aí, dar uma pena de morte para alguém estrito cumprimento do dever legal. Então, a justificativa, né, para não ser técnico, a justificativa que nós temos aqui para o policial que tira a vida de um marginal durante um confronto armado é porque esse policial agiu em legítima defesa. É legítima defesa. Consegui ser claro, Jeffrey? Muito claro. Eu até complemento, como eu disse, gente, um baita de um professor. Por isso que eu convidei o professor Ângelo. É uma didática espetacular, uma facilidade de explicar. Ângelo, inclusive, eu digo para os alunos em sala de aula o seguinte: o policial está no estrito cumprimento do dever legal quando ele busca prender. Então, ao cumprir o mandado de busca e apreensão, ele está no estrito cumprimento do dever legal. Ao perseguir uma pessoa que está em flagrante, estrito cumprimento do dever legal. Né? Então, quando o juiz... Então, no caso Lázaro, quando o juiz falou assim, o juiz emitiu um mandado de prisão preventiva contra Lázaro. E o juiz falou, prendam preventivamente o Lázaro. Todos os policiais que estavam no encalço de Lázaro estavam no estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Existe uma ordem. Faça, prendam. Né? Prendam. A lei não manda ninguém atirar. A lei não manda você atirar. A lei manda você prender. Só que a lei permite que, diante de uma situação de perigo para um bem jurídico seu de terceiro, você age em legítima defesa. Então a lei diz o seguinte: ao tentar prender Lázaro, se ele te agredir injustamente, você pode se defender. Então, ao agir no estrito cumprimento do dever legal, se houver uma injusta agressão, você pode agir em legítima defesa. A legítima defesa é uma norma que permite que você venha se defender. É por isso que nós, eu e o doutor Ângelo, entendemos que os policiais que se defendem agem sim em legítima defesa. E, Ângelo, faça um complemento já para te jogar a bola. Eu parei para pensar, né? Explicamos aqui a diferença entre norma mandamental, que existe no estrito cumprimento do dever legal, e norma permissiva, que eu tenho na legítima defesa. Mas eu vou além. Quando o Pierpaolo disse assim, agentes de segurança pública agem em nome do Estado e não podem agir em legítima defesa. Como eles são representantes do Estado, eles só agem no estrito cumprimento do dever legal. Né? O Pierpaolo disse isso. Eu pensei o seguinte,
Tudo bem, o policial age em nome do Estado. Nesse caso, então, retira-se do policial a dignidade, retira-se dele a condição de ser humano, retira-se dele a condição de sujeito de direitos? Uhum. Entende a minha Como observação? se fosse um robô. Porque o policial, embora representante do Estado, eu entendo, e eu acho que eu devo entender dessa forma, ele ainda é um sujeito de direito. É um sujeito de direitos. E a legítima defesa é um direito natural. É um direito que antecede a criação do próprio Estado. Não permitir que um policial age em legítima defesa é retirar do policial esse direito natural dado a todo e qualquer ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e inerente à condição de sujeito de direitos. Você acha que eu estou correto nessa minha observação? Sim, está corretíssimo, está corretíssimo. Eu acredito, ele está fazendo um raciocínio como se estivesse no espectro do estrito cumprimento do dever legal esse avanço. Esse avanço que não seria considerado uma legítima defesa, mas sim estaria dentro do espectro do estrito cumprimento do dever legal. Foi essa a visão dele. A tese é interessante. Eu só acho que ela escorrega no ponto que você disse. Que é o ponto que eu acho que escorrega é a questão da norma mandamental ou permissiva. Porque quando a gente fala em estrito cumprimento do dever legal, o funcionário público ele está agindo dentro daquilo que a lei não lhe permite, mas sim lhe determina. Manda. Manda. Norma mandamental. É dizer, então, que a lei mandou o policial agir. E a nossa lei não determina matar ninguém. Determinou prender. Agora, você imaginar que dentro desse prender, ele abrange o espectro do confronto para também fazer parte da norma mandamental. Eu não consigo visualizar isso. Não dá para resumir o confronto, né? Eu acho que eles escorregam nisso aí. E olha só, e nós temos ali no parágrafo único do artigo 25, que é o da legítima defesa, que é aquela legítima defesa própria policial ali do parágrafo, só que aquele parágrafo ali, ele é aplicável para uma hipótese específica, que é aquela hipótese de vítima-refém. E só aqueles sim só os agentes policiais. Porque só eles protegem vítima. Tirando aquilo ali, eu sempre falo em sala de aula. Ó, atentem-se que às vezes a gente faz uma leitura meio leviana e fala, aquele parágrafo primeiro ali é de uma legítima defesa policial, tal como o nosso professor aí falou e você citou, né? Confesso que não li o artigo, mas estou partindo de base do que você falou. Então, ao parágrafo único, ele se aplica ao policial e o restante não. Não. O parágrafo único não fala. Ele fala do policial, mas ele fala do policial numa situação específica de refém. Ele fala então, é seguinte, uma situação específica. E ele fala se o não seguinte for ainda, né? Refém, eu vou aplicar o caput. Observados os casos do caput, observados os requisitos do caput, né? Agora, toda vez que eu vou falar de legítima defesa, Ângelo, eu começo falando o seguinte: legítima defesa é um direito natural. O Estado não tem como estar em todos os lugares. É assim que o Pierpaolo começa. Ele começa assim: a legítima defesa é um direito dado aos cidadãos porque o Estado não tem como estar em todos os lugares. Então, se você é o Estado, você não pode invocar a legítima defesa. Só que aqui ele escorrega de novo, porque, em verdade, a legítima defesa, antes de permissão do Estado, é um direito natural que antecede o Estado. Uhum. A legítima defesa é autodefesa. E a autodefesa é inerente ao ser humano. A autodefesa é inerente à condição humana. De eu ser policial. Antes de ser policial, eu sou um ser humano. Eu tenho dignidade. O policial é sujeito de direitos. E a autodefesa é um direito natural que antecede o Estado. Antes de criarem o Estado, pessoas já exerciam a autodefesa. Uhum. Então não pode vir o Estado, através de um artigo desse, em hipótese alguma, mitigar, retirar do ser humano... O direito fundamental. Não pode vir o Estado, em hipótese alguma, retirar do ser humano um direito natural. Retirar do ser humano a possibilidade de autodefesa. Imagina, ele retirou do cidadão policial o direito à autodefesa. Eu acho que, antes de tudo, antes de falar em legítima defesa, é falar a natureza jurídica do Instituto.
É um direito natural. Uhum. Retirou dos policiais a condição de sujeito de direitos. É alvitrante isso, porque eu penso o seguinte, veja como nós temos doutrinadores que veem nos policiais um inimigo, Ângelo. Essa é a verdade. Por que esse artigo foi escrito com essa bagagem? Ele queria, com certeza, de alguma forma, não sei, diminuir os policiais, restringir os policiais, amarrar os policiais, atacar os policiais. Eu não entendi a finalidade do artigo. Não me pareceu uma finalidade de direito penal. Me pareceu uma punição, uma Crítica. uma crítica à classe policial. E a gente sabe que, infelizmente, né, a classe policial é muito criticada. Então, eu te pergunto sobre a natureza do direito à legítima defesa e como você enxerga, né, esse direito à autodefesa. Não, eu acho que tá. Eu não tenho que retocar aquilo que você disse. Eu concordo plenamente com você. Aliás, te confesso que eu nunca tinha parado para pensar nesse espectro maior aí de o Estado mitigar justamente o direito fundamental do policial, que é um ser humano antes de policial, né? Essa questão aí do direito natural que é imanente ao ser humano. Perfeito, tá? Agora, a gente progredindo um pouco mais no tema, Jeffrey, Claro. aquela questão ali que é justamente o tema do nosso bate-papo, que é houve excesso de legítima defesa ou não houve excesso. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, uma vez que eu acredito que todos entendemos aqui que se ficar considerado de fato que agimos ali em legítima defesa, né? E vamos, o Dr. Jeffrey, daqui a pouco e eu também vamos falar um pouco dos requisitos para isso, mas vamos partir aqui da premissa que o policial, né? Vamos vencer esse primeiro tema, que o policial, sim, ele age em legítima defesa. Nós dois não entendemos em assim. cumprimento de dever legal, né? Então, partindo agora dessa premissa de que nós agimos em legítima defesa, em confronto policial, nós precisamos agora debater o limite disso, né? Porque em relação a todas essas justificantes para que eu não pratique crime, né? É necessário que eu preencha uma série de requisitos, tá, Jeffrey? Eu preciso preencher uma série de requisitos. Então não é assim, o policial pregou fogo no cara ou a pessoa invadiu minha casa, eu posso pregar fogo no cara a todo e qualquer custo que tá tudo Nossa, certo. Não. Essa é uma discussão, hein, Ângelo? Então. Então nós precisamos deixar claro para os nossos espectadores aqui quais são esses requisitos, o que eu preciso de fato observar para dizer, não, aqui eu tenho legítima defesa e eu não vou ser punido por nada, ou, não, peraí, aqui houve um excesso, tudo bem que começou mesmo lá, o bandido entrou lá mesmo, aparentemente seria uma legítima defesa, mas houve um excesso. E já lembrando que em relação a esse eventual excesso, há responsabilidade penal. Né? Se eu tiver um excesso, se for caracterizado que houve um excesso, há uma responsabilidade penal. Então, é importante que nós consigamos compreender quais são os requisitos que, de fato, eu preciso preencher para dizer, não, aqui o cara não vai se ferrar, aqui eu tenho legítima defesa. E eu não estou falando só do policial, estou falando do policial e do cidadão normal que estava na casa dele. E é engraçado que quando eu estou falando do tema legítima defesa, e é por isso que esse artigo me chamou tanto a atenção, porque toda vez que eu vou falar de legítima defesa, eu falo o seguinte, gente, o artigo 25 não foi criado só para policiais. Porque me parece que a sensação é o contrário. Policiais agem em legítima defesa e o povo não pode agir. Então, na verdade, o raciocínio de todos era o contrário. Então, você fala, gente, policiais agem em legítima defesa e o povo também pode. E o artigo 25 não faz distinção entre ninguém. E todos devem cumprir os mesmos requisitos. Exatamente. E daí, nesse artigo, dando continuidade no que você falou, e a gente pensa igual, né? Isso é legal, nós dois temos o mesmo entendimento, né? O policial age sim em legítima defesa, como qualquer outro cidadão. Né? O artigo dele diz o seguinte: o policial é melhor preparado, o policial é melhor treinado. Então, o policial, ou melhor, no caso ali não dá para saber quantos, né? Mas os policiais efetuarem 120 tiros contra um criminoso é inaceitável, é inadmissível. Um policial efetuar 120 tiros contra um criminoso. E essa é uma discussão, Ângelo, eu gosto muito desse tema. Cara, todo mundo sabe como eu gosto desse tema. E eu gosto da balística.
E quando a gente estuda balística, a gente entende o porquê da quantidade de disparos. E você, como policial, vai poder nos dizer. Eu só vou dar essa pitadinha pro pessoal. Vocês sabiam? Olha essa, Angela. Eu lendo um artigo do FBI, do FBI, eu lendo um artigo do FBI, o FBI chegou numa conclusão. Em uma situação de confronto, em uma situação de estresse, onde uma pessoa age em legítima defesa, policiais treinados do FBI perderam 86% dos tiros. Imagina, policiais treinados do FBI passaram por uma situação de estresse, tá? Eles pegaram a análise lá. Então, confrontos do FBI. Quantos tiros os policiais deram, quantos tiros eles acertaram? Os policiais do FBI perderam 86% dos tiros efetuados nos confrontos. Acho que essa é a primeira análise para discussão. Isso é um ponto interessante. Já eu vou falar de outra coisa, mas olha só, isso é um ponto interessante, né? A gente assiste filme, quem aí nunca atirou, né? Assiste filme, aí tá lá o cara de longe, Jeffrey, tem uma corda, o cara, pum, atira na corda, atira no pneu do carro em movimento 150 por hora, atira na perna, na mão. pendurando no... Porra! É só quem nunca atirou pra achar. É só cinematográfico aquilo lá, tá, pessoal? Pra quem nunca tirou. Pra você acertar um tiro daquele lá, meu Deus do céu. Você tem um sniper da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia... que treinam enormemente para acertar um disparo daquele paradinho com uma mira. Em condições normais de pressão, temperatura. Não existe aquilo de cinema, né? Nossa, mas precisaram dar aquele tanto de disparo, né? É só quem nunca atirou na vida ou quem não convive no meio policial para falar isso, né? Então, acertaram assim, 38 tiros, né? Bem, foi o que eu li, né? Então, de 120 acertaram 38, tem que ver se essa probabilidade está dentro do FBI lá. Mas dentro disso aí, para a gente não parecer aqui que a gente está sendo também cinematográfico ou corporativista, né? Estamos aqui para analisar juridicamente o negócio. Então, assim, a primeira pergunta, né, que todo mundo faz confusão, ou a grande maioria faz confusão, Jeffrey, que é a seguinte: a quantidade em si de disparos de arma de fogo na cena de um crime, ou no caso lá, a cena de um confronto, ou a quantidade de facadas lá que a pessoa tomou numa situação ali de confronto. Essa quantidade exacerbada por si só já faz cair a razoabilidade da legítima defesa, né? Ah, professor, se eu der um tiro só é legítima defesa, se eu der 5 já não é. Será que essa é a regra? Eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo aqui não entende bem essa questão de proporcionalidade, né? A nossa lei, ela define que vai estar em legítima defesa o agente que se utiliza de meio necessário de forma moderada. E o que é essa moderação, né? Essa falta de moderação. Eu beba com moderação? Então, até onde que é o moderação? Até onde que é o moderado? Aqui vai o mesmo conceito do beba com moderação. Atire com moderação, em legítima defesa. Até onde vai o moderado? Tem a ver com a quantidade de disparos? Tem a ver com a quantidade de facadas? Tem a ver com a quantidade de soco? Hein, doutor Jeffrey? Então, essa quantidade por si só, ela desnatura a legítima defesa? Ah, não é uma legítima defesa que tem 38 disparos, porque tem 120 disparos, tem 10 facadas, então não é mais legítima. É assim que a gente analisa isso? Com certeza não. A lei é clara. Existe uma injusta agressão e você tem que agir moderadamente para repelir essa injusta agressão. Pronto, ficou muito claro. Você vai agir até cessar a injusta agressão. Acabou. Isso. Então, esse moderadamente é até fazer cessar a injusta agressão. Por isso que eu defendo, inclusive, eu tenho dito isso abertamente, que excesso, para mim, só se discute após cessar a injusta agressão. Agiu após cessar a injusta agressão, pode-se discutir excesso culposo doloso. Agora, a ação, enquanto houver injusta agressão, podem ser 3 carregadores, 4 carregadores. Se a injusta agressão existe, eu posso agir até cessar essa injusta agressão. Então, são 120 tiros, pegaram 38 no cara. Não é possível que com 38 tiros a injusta agressão não cessou. É possível. Você falou de filme. Em Hollywood, a pessoa toma um tiro, é instantânea a morte, né? Eu
eu gosto muito de balística, Ângelo, e eu tava vendo. É pacífico isso no mundo inteiro agora, tá? Um coração que explode. Então você atira um tiro de fuzil num coração, o coração explode, tá? Uma pessoa com o coração explodido, ela tem todos os seus movimentos preservados de 10 a 15 segundos. Um atirador médio, ele efetua 4 disparos por segundo. Ou seja, em 10 segundos, um atirador médio efetua 40 disparos, não é verdade? Claro. Então, assim, esse é um ponto importante, porque quem não lida com arma, quem não lida com confronto e estresse, não tem a noção de que só pode ser um repórter que não entende nada para achar que num confronto, no meio do mato, no meio de uma fazenda, ou dentro da sua própria casa, né? Tá achando que tem 5, 6 atiradores, eu, o Jeffrey, mais 5 atiradores aqui, todo mundo numa situação de estresse. Vem lá o cara metendo um tiro pra cima da gente, aí vai ser assim, ó. Vai ser assim, Jeffrey, ó. Pessoal, primeiro eu, tá? Pô! Ó, não caiu não, tá? Agora você, Jeffrey, pode atirar. Não, e o cara em pé, né? O cara em Jeffrey, pé agora dando sua peito. vez, porque ele não caiu. Porra! E o cara dando peito. Quer dizer, o cara não tá embarricado. O cara não tá atrás de um pilar, dando tiro, se embarricando, trocando tiro com a polícia. Veja, se o criminoso tem o coração dele explodido, ele tem os movimentos preservados de 10 a 15 segundos. Se o coração dele explodiu. Agora imagina aquele tiro que pegou aqui, pegou no rim, pegou no pulmão. O cara tá combatendo. O cara tira, troca o carregador, põe outro. O cara tá trocando tiro. E com esse disparo que ele tomou aqui, o primeiro, ele já tá dando 4, 5 tiros. Os policiais estão realizando. Claro! Como que, se não é um tiro de sniper que você pega em estrutura de nervo central, já era. Você desliga o cara vai atirar até ter um choque hipovolêmico. Ou seja, ele vai sangrar, 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 a pressão vai baixar e ele vai desmaiar. Né? Até que isso ocorra, ele atirou muito na polícia. Muito. E tem cara que não se entrega. O Lázaro é um cara que, com certeza, Ângelo, não se entregou facilmente. Não, claro que não. Mesmo porque os policiais são muito preparados. Ninguém vai ficar lá dando aquele tanto de disparo lá se não for realmente justificável. Meu, isso eu tenho certeza. Olha que satisfação nossa. Olha um amigo nosso aqui, ó, direto de Washington, Sargento Marco Monteiro. Grande amigo policial brasileiro, ele, Ângelo. Ele é policial em Washington. Já fiz uma live com ele. Deu polêmica a live com ele, sabia? Lá eles podem fazer bico. Lá o bico policial é regularizado. É permitido, desde que esteja com fardo e viatura. Imagina? Entendi. E deu uma polêmica isso. Grande, grande sargento. Bom, Ângelo. aqui o único bico que a gente pode é ser professor. O bico a Constituição permite ser professor, né? Ângelo, você que é policial, explica para esse povo a dinâmica de uma operação, a tensão que aquilo gera. Porque as pessoas acham que o criminoso vê policiais fardados, ele sai com a mão levantada. Que criminoso tem medo de polícia. Explica para essa gente, Ângelo. Na verdade, o Jeffrey, qualquer policial, e eu vou falar da Polícia Civil, que é o meu métier, onde eu trabalho, que é diferente da Polícia Militar, que é aquela polícia ostensiva, que está ali naquele confronto diário. Nosso trabalho é um pouco diferente. E o nosso momento de tensão é justamente ali aqueles momentos de cumprimento de mandados, né? Cumprimento de mandado de prisão, cumprimento de mandado de busca e apreensão, que é aquele momento onde nós temos que entrar na casa lá de marginais, sem saber o que tem lá dentro, sem saber se tem arma, sem saber quantas pessoas tem lá dentro, e nós temos que simplesmente a equipe entrar lá, render todo mundo no escuro, sem ver nada. Então, você imagina o nível de tensão é muito alto, o nível de estresse é muito alto. Então, se o policial ele não está bem preparado, passa lá uma criança com um secador de roupa na mão, né? O policial tem que ter muito sangue frio para não atirar, porque o momento é de tensão total, né? Então, essa dinâmica, para quem não entende, para quem não é policial, para quem não entende minimamente a atividade policial, às vezes, num cenário de confronto,
a pessoa fica assustada e passa a impressão de que a polícia se excedeu, passa a impressão de que houve um equívoco da polícia. Mas na realidade, não. Na realidade, quer dizer, não estou dizendo que nunca vai ter, né, Jeffrey? Obviamente que se você tem umas situações de policiais que não estão tão bem preparados assim, pode acontecer excessos. Ninguém está aqui dizendo que, não, pessoal, toda vez que atirar não teve excesso nenhum e a mídia está falando bobagem. Não é isso que eu estou dizendo aqui, tá? Inclusive, nós temos inquéritos policiais que correm para averiguar realmente excessos das polícias, etc. Ninguém está aqui para ficar defendendo excessos reais. O que eu estou dizendo é que, em muitos e muitos casos, onde aparentemente há um excesso, na verdade, verdadeiramente não há. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Excelente raciocínio. Excelente. É aquilo que se disse, né? A dinâmica do caso. Cada caso vai ditar. Então, veja, o tema da nossa live, Lázaro. Vamos puxar o histórico um pouco desse cara, né? É um cara que já havia matado 4 pessoas. É um cara que estava 20 dias fugindo, trocou tiro, baleou policial. Então, um cara que tem um histórico de que ele não vai se render. Porque esse mesmo estudo que eu falei aqui, né, que existe de desligar o cara, né, de sangrar até ter um choque hipovolêmico, esse mesmo estudo ele chega na seguinte conclusão. Tem 3 formas de você cessar uma injusta agressão. A primeira delas é a rendição. Seja porque o cara viu um número superior de policiais, que acontece, né, Anjo? Pô, perdi, né? Seja porque ele é baleado, então ele toma o primeiro tiro, ele não quer tomar mais tiro. Então ele fala, não, perdi, me socorro, me leve para o hospital, né? Ou é porque ele sangrou até ter um choque hipovolêmico e ele acabou desmaiando, ou um sniper desligou ele. Então são vários os fatores. Me parece que o Lázaro deu a entender que ele não iria se entregar em hipótese alguma. E ele estava bem armado. Então, o histórico criminoso dele induz a essa conclusão. E veja, os policiais sabiam estar combatendo um criminoso. Ele baleou um policial na barriga. Aí chega na seguinte situação. Muitas pessoas mandaram para mim, Jeffrey, 38 tiros? Infelizmente, Ângelo, a gente percebe que ainda no Brasil as pessoas acham que legítima defesa é matemática de quantos tiros acertei no criminoso. É o que eu estava comentando agora há pouco. Não importa quantos que vai tiros nós atiramos. A personalidade, não é a quantidade. Não é a quantidade. Então, veja, eu e o professor Ângelo estamos defendendo o seguinte aqui. Enquanto houver a injusta agressão, haja para cessá-la. O FBI está pregando, Ângelo, isso o FBI prega, né, dos Estados Unidos, eles estão pregando o seguinte, atire a maior quantidade de disparos possível em um menor espaço de tempo. Ó o que os caras estão pregando. Atire o máximo que você puder em menor espaço de tempo. Os caras já estão muito mais na nossa frente, Ângelo. Os países de primeiro mundo já entenderam o que é a legítima defesa. E nós estamos engatinhando. A imprensa está dizendo lá, a polícia deu 120 tiros e acertou 38. Que absurdo, executaram Lázaro. Aí vem um professor tão respeitado e fala, a polícia age no estrito cumprimento do dever legal. É inadmissível que um policial atire 10 vezes. Uhum. É complicado. Nem a doutrina, nem a lei trata desse assunto e nem a prática exige isso. Uhum. Então, é isso que me assusta, é fazer interpretações restritivas onde a lei não fez. Né? A lei não fez nenhum tipo de interpretação esse é outro ponto. Nesse sentido. Chegamos mais um ponto. E aí, nossos doutrinadores ou, eventualmente, jurisprudência querem restringir conceitos que a lei não determinou. Né? É complicado. A lei é permissiva e as pessoas querem restringir norma que a lei não restringiu em seus incisos, em seus parágrafos. A lei é muito clara. Olha o Sargento Monteiro, aquele lá dos Estados Unidos, Ângelo, ele colocou aqui. Eu, como policial, eu levo 8 carregadores de 30 munições de calibre 5,56. Cara, o cara tá com 8 carregadores de 5,56 e 4 carregadores de 23 munições de 9mm. Lá nos Estados Unidos os carregadores são alongados, né? No dia a dia. O cara trabalha assim. Porque lá a doutrina é essa. O criminoso atirou contra a polícia,
Lá, Ângelo, agora eu quero chegar no outro tema que eu quero falar com você, quero discutir sobre isso. Lá nos Estados Unidos, eles pregam o seguinte, Ângelo: neutralizar o agressor. Esse é o último tópico aqui da nossa discussão. Nós estamos, na nossa legislação, Ângelo, falando em cessar injusta agressão. Né? A legislação americana, que eu entendo mais avançada, ela já não está falando em cessar a injusta agressão, ela está falando em neutralizar o agressor. Por isso que naqueles vídeos a gente vê o cara cai e os policiais, ó, tem, até que o cara não se mova mais. Porque eles entendem que se o cara está se movendo, ele ainda é uma ameaça. Né? Eu queria saber da tua... eu queria ouvir de você o que você acha dessa distinção do termo neutralizar. Se a gente pode Assim, entregar esse termo, se a gente pode entregar isso, incorporar para o nosso país. Sim. Duas coisas que eu vou falar sobre isso. A primeira é, para deixar claro aí para os nossos queridos espectadores, que em relação ao excesso ainda, né, Jeffrey? Uhum. Que cuidado para não ficar nenhuma ponta solta nessas interpretações, tá? Claro. Então, por exemplo, se o sujeito invade a sua casa, armado, com faca, etc., você não está autorizado aí a pregar fogo no cara até matar o cara. Né? A não ser que seja realmente necessário. Eu digo isso porque as pessoas têm a impressão de que... Tem muita gente que tem aquela impressão assim, Jeffrey. Entrou na minha casa, eu posso tocar fogo no cara. Eu posso. E não é bem assim. E não é bem assim. Desde que fique caracterizado que você efetivamente teve que agir dessa forma para poder cessar aquela injusta agressão. Por quê? Se uma vez você tiver conseguido cessar aquela injusta agressão e continuar e avançar, aí não. Aí você vai ser responsabilizado penalmente por isso. Eu tive um caso aqui em Itajaí, olha que ponto, olha para você ver onde pode chegar as coisas. Tive um caso aqui em Itajaí, chegou lá a requisição do Ministério Público para mim, para instaurar um inquérito policial contra determinada pessoa. Aí eu fui entender por quê, né? Eu era um inquérito policial, Jeffrey, de tortura. De tortura. Aí eu falei, meu Deus, que deve ser um policial? O que aconteceu aqui? Comecei a ler ali a requisição. Não, era uma pessoa normal. Eu falei, mas uma pessoa normal, tortura? O que foi isso aqui? Comecei a ler. Sabe o que tinha acontecido, Jeffrey? Um marginal invadiu a casa da pessoa. A pessoa já chegou na voadeira lá no marginal. Conseguiu cessar a agressão. Né? O marginal ali meio que desmaiou, alguma coisa assim. O morador da residência amarrou o marginal e começou a dar uma sessão de porrada nele até a polícia chegar. Chega para mim a requisição do Ministério Público para apurar o crime de tortura por parte do dono da casa. E me parece então, assim, ser, hein? Eu sempre uso esse exemplo para demonstrar para as pessoas como que funciona o tal do excesso de legítima defesa. Eu vou usar esse teu exemplo a partir de hoje. E é um caso real. Então, para você, onde chegou, né? O cidadão, né? Tá lá dentro da casa dele e agora tá tomando um processo de tortura, podendo pegar 8 anos de cadeia. Meu Deus. Então, assim, para as pessoas entenderem que você não está autorizado a matar alguém. A permissão é muito clara, né? Hã? A permissão é muito clara. Você está autorizado a encerrar, cessar a injusta agressão. Exatamente. Cessar a injusta agressão. E quanto ao segundo ponto que você me perguntou, de neutralização ou cessar a agressão, eu acredito que isso aí passa muito fortemente, Jeffrey, pela questão cultural do país. Eu acho que isso aí passa muito pela questão cultural do país. Onde você tem aqui no Brasil, infelizmente, uma cultura de que o policial é um cara despreparado. Você tem a cultura de que o policial é um cara despreparado, mal remunerado, ignorante. Mal intencionado. Mal intencionado, corrupto. Então, se você parte dessa premissa,
você não tem nenhum tipo de apoio social, e o apoio social liga-se imediatamente ao, ao apoio político, que vai justamente alterar a legislação, né? É isso que eu quero dizer. Você não tem um clima, você não tem um espectro de respeitabilidade ao policial a ponto de dizer, não, nós vamos dar a carta branca para o policial nessa situação concreta, porque nós confiamos nos nossos policiais, confiamos plenamente na capacidade técnica, cultural dos nossos policiais. Então, vamos partir da premissa que ele estará sempre certo Gostei da tua em observação, neutralizar o Arnaldo. vagabundo, ou desculpa, o suspeito, porque nós Excelente confiamos observação. plenamente na capacidade de instrução e de preparo dos nossos policiais. Então, eu acho que passa por aí. Aqui no Brasil, nós temos uma cultura que é exatamente o contrário da cultura norte-americana. Presume-se o erro, presume-se a culpa, presume-se o excesso. Presume-se o excesso, presume-se o despreparo. E lá na polícia norte-americana é o contrário. Você presume que a ação policial foi correta. Foi legítima. É isso mesmo. mesmo. Você presume que foi correto, você presume que foi legítimo. Então você tem um apoio, um espectro social ali, Perfeito. né, que joga ali uma manta de proteção, digamos assim, né? Ou que pelo menos parte da premissa de que a ação foi correta. E não parte da premissa de que a ação foi incorreta. É o contrário. E aqui no Brasil que a gente sente, os nossos próprios espectadores aqui. Você acabou de ver uma notícia ali no jornal de que o fulano de tal, a polícia matou o cara. Você pode ter certeza que metade dos que estão assistindo aquilo ali vão dizer que é sem saber de nada. Vão dizer, não, a polícia tá errada, a polícia tá despreparada. Sem nem saber de nada. Com certeza. Ou se não for mais que a metade. Então, infelizmente, essa mentalidade do neutralizar ou fazer cessar a agressão, eu acredito que passa por aí mesmo, tá? Eu queria ser adepto do neutralizar. Eu acho que está correto o raciocínio da legítima defesa, porque a gente já viu inúmeros casos de o agressor caiu e ele atira deitado, né? E o neutralizar eu acho que seria o termo correto. Só que eu tenho medo também, complementando, você foi espetacular na sua observação. É cultural, né? É uma questão de política criminal que nunca vai se alterar no Brasil. Né? É uma carga cultural, histórica, né? De presunção de culpa dos policiais, que isso jamais vai ser admitido. Mas também nós chegamos no ponto da permissão para matar. Me parece que o neutralizar será interpretado por uma... o neutralizar será interpretado como uma permissão para matar. E a permissão não é de matar. Eu sempre digo isso em legítima defesa. A permissão não é para matar. A permissão é para se defender. Tanto que eu até oriento, quando eu estou dando instruções, Ângelo, o seguinte: haja sempre pensando que o promotor vai ter que interpretar a sua ação como de defesa. É o caso da casa. O cara entra na minha casa. Você vai agir para se defender ou defender sua família. Tá? Mas você vai ter que agir a ponto de que olhem para sua conduta de fora e fique nítido que você quis se defender. Então, em toda ação em legítima defesa, tem que ficar demonstrado que a sua atitude foi de defesa e não de ataque. Que você quis se defender e não matar. A morte é apenas uma consequência da ação em legítima defesa. A tua finalidade não foi a morte do agressor. A tua finalidade foi se defender. Então, me preocupo que a permissão de neutralizar seja interpretado como animus necandi, né? A finalidade de matar. Perfeito. É isso aí. Pode complementar? Não, você ia falar, você vê os vídeos dos Estados Unidos, parece que quis matar o cara, né? É tiro. Você fala, nossa. E para você, um ponto que você levantou e eu comentei em sala de aula esses dias, para você como a questão é cultural, às vezes é muito mais cultural do que a jurídica, eu vou te provar isso agora. É muito mais cultural do que a jurídica, que quando estava se discutindo ali no pacote anticrime a alteração da legítima defesa para colocarmos ali uma legítima defesa diferenciada para o policial, aquilo virou um pandemônio de discussão. Porque isso aí é um absurdo, porque era isso aí é legal autorização do policial matar,
e papapá, e papapá. E eu olhando toda aquela discussão, mas serviu de base para a gente entender bastante coisa, olhando toda aquela discussão e pensando assim, mas peraí, pessoal, essa discussão aí da legítima defesa policial, ela tá tomando essa dimensão por qual razão? Aí você para ver que a razão é só cultural, ela não é jurídica. Por quê? E eu sempre falo isso em sala de aula, pessoal. Vamos supor que não se altera a lei de legítima defesa para o policial. Tá, quer dizer, então, que vocês acham que todos os policiais em confronto até hoje responderam criminalmente, foram condenados por homicídio? Não, pessoal. O policial já era reconhecido para ele a legítima defesa. Já era. Já era aplicável o artigo 25 do Código Penal ao policial. O policial em confronto há 10 anos atrás, legítima defesa. Ponto final. Ô, professor, mas então não estou entendendo por que quiseram alterar ali, então, esse aspecto da legítima defesa policial? Primeiro, vou falar uma coisa que alguns não vão gostar, primeiro por uma questão eleitoral, né? Eleitoreira. Captação de votos, lógico, né? Porque se eu estou alterando a legislação para uma coisa que juridicamente não vai alterar nada, então eu estou fazendo isso só para captar votos, que a gente chama lá de direito penal promocional, né? Mas não vamos entrar muito nessa seara. Mas estou te dizendo que não vai mudar nada. Não muda nada. E olha que eu sou policial, tá? Não vai mudar nada para o policial ter um artigo de legítima defesa policial. Tanto que não mudou. E aí, como não vai mudar nada, e entra no que a gente está discutindo agora, não vai mudar nada. Tá, mas então por que cria-se tanta celeuma em relação a isso? Porque a questão é cultural. Ela não é jurídica. Porque juridicamente não vai mudar nada, Jeffrey. Exatamente. Para você ver como o pano de fundo sempre é cultural. Eu nunca tinha pensado muito dessa forma, também é importante. Realmente, infelizmente, é muito cultural. E você vê que o parágrafo único não veio mudar muita coisa, né? Não muda nada. Ele não muda nada. Na prática, nada. Ele fala o seguinte, ó, partindo da premissa dos requisitos do artigo 25 caput, que é o quê? Proporcionalidade, necessidade. O policial também vai estar em legítima defesa num confronto com um refém. Meu Deus, já era assim, Jeffrey. Eu tô defendendo, assim. Eu tô defendendo uma alteração nesse parágrafo único. Quero abrir para você, aproveitar aqui esse nosso momento, direito penal, para te colocar o que eu tenho defendido sobre esse parágrafo único. Eu estou entendendo o seguinte. Você veja ali, Ângelo, que o parágrafo único fala em risco de injusta agressão. Eu estou entendendo esse risco como algo mais abrangente do que a própria iminência. Eu estou entendendo o seguinte, olha só. Pensa no sniper, né, que é o atirador de comprometimento. Casos em que o sniper se utilizava da janela de oportunidade. Então o criminoso está aqui com a vítima, né? Quando o criminoso abaixa a mão, né, ele se distrai, ele abaixa a arma e ele toma um tiro do sniper, existia muita discussão se houve excesso ou não, porque se ele abaixou a arma, não tem injusta agressão atual ou iminente. Aí esse parágrafo único trouxe o risco de agressão. Eu entendo que o risco de agressão, esse termo, foi importante para essas janelas de oportunidade. Aumenta a abrangência da legítima defesa, porque embora não exista injusta agressão atual ou iminente, ele tá com a arma para baixo, existe um risco de agressão para a vítima. Então, eu até estou pregando, perfeito, quero abrir isso para você, que eu estou pregando que esse risco de injusta agressão vem abranger esses casos, né, em que existe um risco para a vítima, mas ele não é atual ou iminente. É um agressor armado com uma vítima em seu poder. Eu tenho defendido isso. Sim, sim. O único problema desse raciocínio, eu concordo. Eu concordo que a palavra risco, ela aumenta essa abrangência. É que o próprio parágrafo, ele diz que eu preciso respeitar os requisitos do caput. Que é meio necessário e agressão atual iminente. Então, teremos que interpretar realmente o risco ali na atividade policial como uma agressão iminente de uma maneira mais abrangente. Mas eu entendo que o risco é a iminência, só que mais abrangente. Mais abrangente. Tem que existir um risco para a vítima. Ou seja, eu falo o seguinte, o agressor está armado com a vítima em seu poder, não necessariamente apontando a arma para a vítima.
Se o agressor está armado com a vítima em seu poder, existe um risco de agressão para a vítima, o que autoriza, por exemplo, um sniper a atirar nesse sequestrador. Sim. Em Perfeito. uma janela de oportunidade. Sim, perfeito. Perfeito. Show de bola. Legal, tô vendo uns comentários aqui. Comandante Udicinha, manda um abraço para mim. Então, um grande abraço, Udicinha. Legal, gente. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui pra gente não deixar de responder. Né? Teve uma pergunta aqui que eu quero... Aqui, ó. Olha que legal essa pergunta da colega. Ela diz assim: existe legítima defesa real contra legítima defesa putativa? É só perguntar pra colega. Legítima defesa putativa é legítima defesa real? Né? Então, para quem não sabe, nessa questão da legítima defesa putativa, é aquela legítima defesa imaginária, né? Ela não é legítima defesa. O agente, ele acredita que está em legítima defesa. Ele acredita, né? O cara... Eu até coloquei no meu Instagram, Jeffrey, esses dias, um exemplo disso, né? Uma pegadinha, né? O cara chegou lá, dois caras numa moto na porta de um bar. Dois caras numa moto na porta de um bar. Vai dar ruim. Trás, já desceu da moto correndo, botou a mão debaixo da blusa e foi correndo para dentro do bar. Todo mundo saiu perigoso, correndo. Um tiro, cara. Por quê? Estou vendo aquela sensação. Falei, meu, e vou ser assaltado. Só que você tinha dado um sapeco nele, né? Aí o cara, Jeffrey, você já tinha embolado. O cara tirava o papelzinho e falava assim, ó, só queria te fazer uma pergunta, onde é que é a igreja e tal? Cara, que perigo, esse cara é maluco, cara. Maluco! E aí eu usei essa pegadinha para perguntar o seguinte: tá, pessoal, e se tivesse algum policial sentado ali naquele bar e sentado nele, tivesse atirado nesse marginal? E aí, como é que seria o resultado jurídico disso? É justamente essa a legítima defesa putativa. É quando o agente acredita que está sendo injustamente agredido pelo que ele está vendo ali e ele acaba agindo, né? Então, aqui ocorre uma legítima defesa putativa. Aí, a pergunta, né? a nossa colega perguntou, pode ter legítima defesa real em face de legítima defesa putativa? Mas é claro, eu sou obrigado agora a tomar tiro porque o bonitão tá errado. Né? O cara tá igual eu posso agir legítima defesa contra o inimputável? É mais ou menos assim. Só porque ele é doente mental, porque ele é menor... Então tem que tomar tiro. Atira em mim, pode atirar em mim. Legal. Eu não sou obrigado a tomar tiro porque o bonitão tá errado. Ele tá errado. Então, se ele tá errado, se a coisa é imaginária, para quem perguntou ali, ó, se é do imaginário dele a agressão, então ele tá atirando em mim, não tá? Mas ele tá só imaginando, eu não tô atirando nele. Aí quer dizer que eu vendo ele atirar em mim, eu não posso atirar nele? Comportamento antijurídico. Eu é que estou sendo injustamente agredido, porque eu na cabeça dele. Eu estou sendo injustamente agredido. Então é lógico que eu posso atirar nele. Então eu tenho a legítima defesa real e respondido. Defesa putativa. Respondido, super respondido. Ângelo, pra gente fechar, o que você achou dos 38 tiros no Lázaro, então? Posso concluir que foi excesso? Pergunta polêmica. Ei, falando de acesso, não falando de acesso. Agora, pra gente concluir, partindo das premissas que debatemos aqui, nós não temos elementos para dizer, para bater o martelo e falar que foi excesso, Jeffrey. Não temos. Assim, ó, eu acho que o objetivo aqui nosso não era falar teve excesso ou não teve excesso. Exatamente. Nosso objetivo é analisar juridicamente o que diz a lei sobre a legítima defesa, para que possamos bater o martelo no seguinte: não podemos afirmar se houve ou não houve excesso sem ter efetivo conhecimento lá do cenário real e sem ter efetivo conhecimento lá da perícia e tudo mais que vai sair dali para frente. É isso que a gente tem que falar, eu acho. O CESP deles lá falou o seguinte: eu vou divulgar o vídeo. Tinha policial com GoPro que filmou a troca de tiro. Sem o vídeo, a gente não pode emitir nenhuma opinião. A gente só pode dizer que eu não posso afirmar existir excesso porque o agressor tomou 38 tiros. Isso é. A gente já deixou bem claro que a quantidade de tiros que o agressor tomou não importa. A questão é, ele tomou algum tiro após cessar a injusta agressão? Esse é o ponto. Então, na verdade, nós queremos ver o vídeo porque se o cara já foi neutralizado e continuou tomando tiro, aí pode existir uma discussão. Agora, se ele tomou 38 tiros enquanto existia a injusta agressão, não houve excesso. Se ele tomou 100 tiros
enquanto existia a injusta agressão, não houve excesso. Perfeito. É isso aí. Show de bola, meu irmão. Show de bola. Ô, Ângelo, obrigado, meu irmão. Eu sabia que ia ser um bate-papo enriquecedor. Obrigado, foi sensacional. Obrigado, meu irmão, pelo bate-papo. Cara, Sempre foi muito demais. bem-vindo aqui, meu irmão. Foi sensacional. Toda vez que você quiser bater mais papo aí sobre essas situações aí, tô à sua disposição sempre, né? É Ah, muito obrigado, a legal. recíproca é verdadeira. Eu acho que nós esgotamos, né, o tema proposto. Sim, Ficou falamos muito tudo. claro. Cada caso é um caso, né? E Acredito que falamos tudo, sim. Falamos do excesso, falamos o que diz a lei de proporcionalidade, de razoabilidade. Eu acho que conseguimos esgotar bem, sim. você Tomara vê que quem uma. tenha nos assistido aí tenha gostado, tenha sido enriquecedor, né? Ah, com certeza. E você vê, Tem né? ali meu Instagram também, o Jeffrey, meus seguidores também com certeza aí vão passar a seguir o Dr. Jeffrey, que é excelente professor. Ah, a recíproca é verdadeira, meu irmão. Sou seu fã. Gente, um grande abraço para vocês, doutor Ângelo. Meu respeito e admiração. Sabe que eu sou fã número um seu, tá? Vamos marcar outras lives dessa. Obrigado, Vamos tá, lá. por ter enriquecido esse nosso ambiente aqui. Que Deus continue te abençoando, tá, meu Foi irmão? Que muito você legal. precisar, conte comigo sempre. Digo mesmo. Abração, meu Tamo irmão. junto. Gente, uma Tchau, boa tchau, noite para pessoal. vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau, tchau.